Você ainda sente entusiasmo pela vida ou tudo virou checklist, meta e obrigação? Quando foi a última vez que você sonhou com alguma coisa de verdade? E não tô falando de metas de fim de ano, mas de empolgação pra viver algo mesmo. Será que a gente tá cansada ou será que a gente só não tem mais espaço para desejar? Hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que acontece quando a rotina atropela o desejo, quando o automático vira modo de vida e quando até o autocuidado vira performance. Eu sou Carol E eu sou Luísa. e esse é mais um episódio do Pirando Nisso, podcast que é feito para quem se questiona. Toda terça-feira estamos aqui, firmes e fortes e mareando pira junto com vocês. Sempre com uma pitada de psicanálise e com as nossas próprias vivências no meio do caminho. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever para seguir acompanhando a gente. Lu, vamos apresentar a convidada de hoje e introduzir a pira também? Vamos lá. A pira de hoje tem a ver com o apagamento do desejo, né? Com esse cansaço crônico, com a dificuldade de sentir empolgação, com excesso de diagnósticos, de medicamentos. E aí o questionamento é esse: tá faltando entusiasmo na vida? E aí, para agregar nessa conversa, a gente está aqui com a residente de psiquiatria, né? Ela é médica maravilhosa, porque ela também apoia muito da condição clínica dela na psicanálise. Com vocês, Letícia Moraes. Obrigada, meninas, pela apresentação e pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Super obrigada, Letícia. A gente adorou que você veio do Rio. Mais uma carioca no podcast. Sim, vim do Rio. A gente tem algumas cariocas que passam por aqui. Sim. E é sempre especial. Então, a gente tá animada para conversar sobre esse assunto, né? Acho que ao longo das semanas a gente foi batendo uma bola aí do que é que a gente ia falar hoje. Mas acho que a gente podia começar pensando nessa questão da infância, né? Como o Lu falou um pouco aí na introdução, eu acho que o território infantil é um território pra gente ser muito espontâneo naquilo que a gente, né, quer, imagina, fantasia. E aí, vamos pensar um pouco como é que isso se perde, né? Como é que você enxerga essa questão? É engraçado porque quando a gente é criança, a gente quer ser adulto, né? E aí a gente chega na vida adulta e vê que não era exatamente aquilo que a gente imaginou. Talvez pelas fantasias que a gente tem sendo criança, né? Sim. Sobre o que é a vida adulta. Eu acho que depois que a gente... Na vida adulta a gente perde um pouco da fantasia e da imaginação que a gente tem sobre o que pode ser, né? A gente entra mais em contato com a vida como ela é. E isso perde um pouco o encanto da vida em si, né? E aí a gente tem que achar um propósito que é nosso, assim, um desejo que é nosso pra sustentar um pouco a vida e as coisas que ela demanda da gente. Então acho que tem muito a ver com isso. A gente não tem mais a imaginação de uma criança, a gente tem problemas que não são de criança, e aí isso muda um pouco a nossa relação com a vida, né? A gente começa a ser atravessado pela cultura, né? Eu acho que tem essa entrada, assim, no simbólico, na linguagem, na lei, e aí a gente vai se distanciando. A gente vai saindo um pouco desse lugar do eu quero e entrando mais no lugar do eu tenho que. Não sei como era pra tu, mas quando eu penso, assim, na minha infância, tinha muita coisa que, sei lá, que eu queria fazer, assim, que eu imaginava. Eu queria muito trabalhar com cinema. Não sei se tu tinha algum desejo assim. Tu tá fazendo eu resgatar minha infância. Eu falei... Só um comentário. Eu falei pra Carol essa semana que eu achava que eu não estava indo fundo na minha infância na análise. Mas enfim, vou tentar resgatar aqui minhas memórias. Mas eu acho que eu não tinha muitos sonhos, assim. Eu não era uma criança muito sonhadora de tipo, quero ter tal profissão, eu quero ter tal profissão. Mas eu acho que, de certa forma, eu nutria uma certa idealização mesmo do que é ser adulto, né? E eu acho que é bem isso, assim, a gente vai crescendo e vai perdendo um pouco esse encantamento. A gente vai vendo, tipo, ser adulto é isso, então, tipo, não quero, sabe? Quero voltar. Acho que a gente vai lidando, a gente vai encarando, né, uma série de frustrações. E agora a gente não faz o que a gente quer fazer, a gente faz o que dá pra fazer. Eu sinto que eu tô tendo que lidar muito com isso, assim, com essa ideia de que, enfim, desejar não... Às vezes não é sustentável, sabe? Acho que isso veio na minha análise uma vez também, assim. Eu falando, assim, de como que era bom ser criança, né? E aí minha analista me perguntou até, mas quando você era criança, você gostava de ser criança? Eu falei, não gostava. Meu maior sonho era ser adulta, né? Então, eu acho que também tem uma coisa que, assim, a gente tá falando dessas dificuldades da vida adulta. Mas tem uma coisa positiva, que é o livre-arbítrio. Isso tem até um monte de trend na internet agora, né? Lembrando que eu tenho livre-arbítrio e almoçando 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Só que tem isso também, né? Acho que você faz as suas escolhas, mas você também sustenta as consequências. Talvez criança a gente faça escolhas ou não deixam a gente escolher e a gente não lida com
consequências, né? E acho que na vida adulta isso é uma coisa muito delicada, você lidar com a consequência, com a falta de garantia daquilo que você não sabe onde vai dar, né? Depois que você decidir. Sim. Então, Eu acho que um autor muito interessante pra gente pensar essa questão é o Winnicott, né? E ele fala, tem um conceito dele que eu acho muito interessante, que é o espaço potencial, que é o momento que a criança, ela tá tentando elaborar esse contato com a realidade externa, né? E ela cria um espaço entre a realidade externa e a realidade interna, que é esse espaço potencial, onde ela brinca, onde ela fantasia, né? Então, ela finge que ela é repórter, ela brinca sei lá, de cantora, essa coisa. Isso vai dando para a criança essa possibilidade subjetiva mesmo. E eu acho que talvez seja disso que a gente vai se distanciando, porque de fato a vida adulta chega com o livre-arbítrio, né? E aí a gente vai começando a pesar nossas escolhas, né? O que é que realmente é mais sensato que eu faça na minha vida, né? O que é que é mais seguro, talvez, para mim. Mas eu acho que, de alguma maneira, é importante que a gente mantenha algum tipo de contato com isso da subjetividade, com isso do ser, assim, porque o que aparece pra mim na clínica são pessoas, às vezes, extremamente bem-sucedidas, por exemplo, e muito esvaziadas, né? Num lugar de vazio mesmo e de perda de sentido. Eu acho que é um pouco disso, assim, a pira do tá faltando entusiasmo na vida. Eu acho que fala, talvez, desse distanciamento que a gente tem... que a gente tem sofrido, na verdade, né? Eu acho, da possibilidade de ter esse contato, assim, com... Mas vocês não acham que... Eu concordo, mas assim, tô tentando traduzir pra uma pessoa leiga. Mas será que não é... Quando a gente vira adulto, será que a gente não começa a enxergar o desejo como um vilão? Sim. É um pouco isso, sim. né? Sinto que, na verdade, desejar, na minha opinião, é afirmar meio com a vontade de viver, assim. Então, é importante a gente ter isso pra ter encantamento, pra ter entusiasmo. E aí, acho que a gente vai se podando o tempo todo, matando o nosso desejo o tempo todo, porque, não dá, porque não é sensato, porque não dá dinheiro, porque vão me criticar, porque isso, porque aquilo. E aí, eu acho que quando a gente vai fazendo isso constantemente, em vários âmbitos da nossa vida, não tem vontade de viver, né? Sim. Em outras palavras. Eu tenho até um trecho do Contardo naquele Tava livro... pensando nisso agora. Mas eu acho que você tá pensando do sentido da vida, né? Que a gente tava lendo ao mesmo tempo. Mas tem o dele, que é Cartas a um Jovem Terapeuta. Ótimo também. Que é muito bom. E aí ele fala, né, do papel do analista, de ser um condutor ali, muitas vezes, pro sujeito entrar em contato com algo desse desejo. E aí ele fala algo que eu achei brilhante, que é que... Tem pessoas que, obviamente, precisam fazer algo da repressão desse desejo, porque nosso inconsciente pode desejar muitas coisas absurdas, né? Sim. Então, de fato, a gente precisa fazer uma conta do que coloca no mundo e do que não coloca no mundo, né? Mas a maioria das pessoas faz conta muito boba pra não colocar. Aí eu acho que vai pra isso que Luísa falou. Vão me julgar. Isso não vai ser muito aceito, né? Isso vai frustrar talvez uma expectativa dos meus pais. Então são contas pequenas, né? E assim, inconscientemente talvez grandes, pra gente não se autorizar nesse lugar, né? Mas dificilmente a gente vê alguém de fato abrindo mão de um desejo por algo que é impossível, né? Da ordem do impossível, assim. Sim. Eu acho que a impressão que dá é que as pessoas querem... elas queriam querer outra coisa, sabe? Parece que o desejo não tá junto com o que você quer, o que você quer ser, o que você gostaria de ser pros outros. Então é difícil desejar por isso, porque vai às vezes numa direção completamente diferente daquela que você imaginou estar levando sua vida. E é isso, eu acho que isso que você falou é importante, né? Às vezes a gente acha que não dá conta de alguma coisa pelo nosso desejo, e aí a gente deixa pra lá, perde de vista, sendo que tá nele também o sentido da nossa vida, né, assim. Tá nele, naquelas coisas que a gente tem uma vontade profunda, né, que é mais do que vontade, é desejar. Tá nele também o sentido do motivo da gente estar aqui, por exemplo, né, pra quem não tem uma religião, às vezes precisa de uma religião pra sustentar um motivo de existir, de viver a vida, né. E eu acho que esse motivo tá no desejo, independente de religião, independente de crenças, eu acho que tá no desejo, né, do que a gente quer da nossa vida. Sim. E é muito impressionante, né? Eu assisti o filme do Ney Matogrosso. E assisti esse final de semana o documentário da Rita Lee.
E assim, é impressionante como pessoas que realmente vão lá e dão a cara pra bater, porque assim, sustentam. Né? Elas marcam num lugar, e assim, Sim. obviamente, no nível diferente, né, da coisa, assim, do que a gente vê no nosso cotidiano, mas assim, elas marcam num lugar de... Parece que você olha pra aquilo e fala, caramba, que coragem. Com admiração. Sim. Com admiração, que coragem. Porque é muito difícil sustentar essa posição, né? Muito. Esse filme do Ney Matogrosso me trouxe uma vontade de viver, assim, assistindo. Eu não assisti ainda. Eu recomendo, é muito bom. E eu acho que é isso, assim, você vê uma pessoa que deseja e não parece ter um grande problema com o próprio desejo, né? Sim. No filme, parece que o problema tá nas pessoas ao redor e ele sustentou Sim. que as pessoas se incomodassem com o que ele queria ser, com quem ele era. Então, é um filme, assim, recomendo. E assim, tinham outros sofrimentos, né? Porque a angústia tá para todos. A gente não tá dizendo que é isso que vai sanar toda a nossa angústia, né? E que vai ser a solução dos nossos problemas. Até o próprio documentário de Rita Lee mostra muitas das questões que ela tinha, né? Com a substância e etc. Mas é bonito de ver alguém, né? Assim, nesse lugar de sustentar, de bancar, né? O próprio desejo frente a tantas pessoas que olham atravessado. Né? Sim. Eu acho que vai pra isso. Eu acho que outro ponto interessante é, principalmente na nossa geração, a gente vive muito numa lógica de tudo ou nada. Então, acaba que isso nos lança sempre numa onda de insatisfação, angústia, frustração, e a gente não consegue lidar com isso. Então, a gente prefere não se arriscar, não bancar os nossos desejos, né? Não ir atrás, não ir lá e fazer, justamente porque, se eu não der tudo de mim, se as condições não estiverem perfeitas, né? Se não for tudo milimetricamente pensado, eu prefiro não fazer. E aí eu acho que isso também faz com que muitas pessoas engavetem, né, seus próprios sonhos, assim. Se não vier pronto, eu não quero. Acho que isso que você tá falando me lembrou essa questão da geração Z, consumir menos álcool, se relacionar menos sexualmente, fazer muita atividade física, trocar festa por eventos durante o dia. E eu acho que tudo tão cronometrado impede o imprevisto de aparecer. E às vezes é no imprevisto que você é feliz, né? Que a vida acontece. Né? Exatamente. Acho que é nessas entrelinhas, né? Entre você tá trabalhando e ir pra academia, acontece alguma coisa no meio, que às vezes te impede de você cumprir o seu planejamento. E é isso o desejo, né? Ele aparece do nada, a gente não consegue... É como se a gente não fosse resiliente, assim, diante das falhas e das perdas que a vida vai nos impondo, né? Sim. Então isso é bem problemático. Letícia, você tocou nessa questão, né, do tudo muito cronometrado, tudo muito... regrado, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento de muita rigidez, assim, nesse sentido que é uma onda que é positiva até certo ponto, porque a gente tá vendo que as pessoas têm buscado cuidar mais da saúde física, mental também, mas até o autocuidado virou um imperativo, né? Assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas entraram... O autocuidado, ele deixou de ser esse espaço onde eu paro, entendo o que é que eu preciso naquele momento, o que é que faz sentido pra mim, o que é que vai me fazer bem. E virou mais uma performance, assim. Como é que você enxerga isso? Também isso tem aparecido, assim, na clínica? Sim, as pessoas estão tentando, de certa forma, se tornarem uma empresa. É como se todas as coisas que a gente pode fazer têm que ser muito bem feitas. Então, se eu vou me cuidar, eu não posso, sei lá, fazer meia hora de academia num dia. Eu tenho que fazer 1h30, porque é o que manda a cartilha da academia. O script. Sim, é isso que pedem, que dizem que é bom, então eu tenho que fazer. E aí, às vezes, existe uma dificuldade muito grande do sujeito entender o que seria o autocuidado pra ele, né? Sim. Porque é uma repetição do que as outras pessoas estão fazendo. Coletivamente a gente é toda hora influenciado, mesmo que a gente pense que tem um controle sobre aquilo que a gente consome, mas a gente está sendo influenciado de certa forma. Então acho que as pessoas acabaram perdendo assim de vista o que é autocuidado para elas, né? Acho que essa palavra autocuidado também vende muito, né? Sim. Autocuidado, amor próprio, autoamor, são coisas que chamam muita mídia e às vezes a gente perde sentido, a gente não sabe mais o que é amor próprio, talvez, assim. Querem vender uma rotina perfeita que não é pra você, né? Muitas vezes. Não existe como você falou, autocuidado não é um conceito universal. Cada um vai ter que definir ali o que é autocuidado pra você. Tem coisa que pra mim é importante, pra você não é tão prioridade assim. E assim, até a saúde mesmo, né? É diferente pra cada um, né? Suas necessidades são diferentes. Então é muito cruel, porque quando eu entro nas redes sociais e aí eu vejo lá, como você falou, um step by step, né? Um script do que eu devo fazer
pra ser uma pessoa bem cuidada, pra me sentir bem comigo mesma. Sendo que não se encaixa na minha rotina, porque eu tenho outro ritmo de trabalho, eu não tenho tempo, eu preciso dormir. Enfim, e aí acho que entra um ciclo de frustração e de uma autocrítica também muito grande, de meu Deus, eu não tô conseguindo fazer o que eu deveria fazer. Sim. E aí você se cobra mais, e aí você, né, ultrapassa seus autocuidado limites. virou uma demanda. Tá todo mundo muito chato. Mais uma tarefa, né? Em vez de ser um momento em que você se sente bem com você, virou mais uma obrigação do checklist do que você tem que cumprir, né? E eu acho que, indo na linha do que a gente tava falando anteriormente, desse esvaziamento, eu acho que tá todo mundo tão cansado, tão sem entusiasmo, que aí, como você falou, tem uma indústria por trás, né, se apegando nessas narrativas do auto-amor, autocuidado, autoajuda, que fala a solução tá aqui, né? Então, a gente entra mais uma vez no discurso do outro, é mais uma vez um distanciamento, assim, de si nesse sentido, porque eu tô tão cansado, eu tô tão exausto, eu tô tão sem ânimo pra fazer nada, mas me disseram que se eu for correr, é isso que vai solucionar todos os meus problemas. E não que correr não seja incrível, né? Fazer uma atividade física não possa ser extremamente bom. Mas é isso, é quase que as pessoas se agarrando, né? Que a gente fica meio vulnerável e é facilmente fisgado, né? Por essas narrativas. Tipo assim, essas promessas. Eu fico pensando, sei lá, eu corri 2 quilômetros. Eu fico pensando, correr 2 quilômetros hoje em dia não é nada, gente. Eu tenho que correr meia maratona. Que as pessoas falam. Exato. Tipo, as pessoas estão vendendo. A pessoa fica até acanhada de postar no Instagram, né? De não é compartilhar nada. conquistas. Né? E eu tomo muito cuidado na clínica com essas orientações que a gente faz. Por exemplo, eu sei que a atividade física faz bem pra saúde mental. Sim. Tem estudos, beleza. Mas será que se eu falar isso pra uma pessoa, eu não vou estar pressionando mais? Às vezes a pessoa trabalha 12, 13 horas por dia. Será que ela talvez não seria bom para a saúde mental dela ficar um pouco com o filho, ficar um pouco com o marido? Talvez seja o ideal nesse momento, né? Por isso que eu acho que nesse momento a pessoa precisa nortear um pouco também do que faz bem para ela ter um espaço de se compreender enquanto sujeito e compreender o que para ela funciona. Então acho que é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado na clínica, né? Não reproduzir isso que todo mundo já reproduz. Sim. Essas cartilhas, né? O que é o conceito de saúde mental. Então você vai acordar, você vai fazer isso, e é isso que vai, né, transformar a tua rotina ou te deixar feliz e com entusiasmo, e muitas vezes não é o que a pessoa precisa, né? Eu tenho alguns pacientes que vêm um pouco colados, assim, nesse discurso também. E aí é importante questionar, né? Que se for um desejo autêntico, tudo bem, mas que não vai ser por aí, né? Não é isso que vai garantir, assim, é importante, porque parece que é, né? Eu acho que a questão tá nas garantias. A gente sempre busca uma garantia de que alguma coisa que a gente faz vai dar um resultado que a gente quer. Então, acho que quando falam, faça tal coisa que você vai se sentir bem, faça terapia, faça atividade física, vá ao psiquiatra, acho que tudo isso passa uma impressão de que tá garantido, como se saúde mental fosse um produto, um objeto que você vai lá e compra. Sim. Que você se dedica e consegue, assim, um mérito, sabe? Mas não é assim, né? A gente não sabe como funciona pra cada um. Acho que não tem essa resposta, essa garantia não existe também. Verdade. E eu fico pensando também, né? Acho que essa Gen Z aí se acha a geração mais saudável, né? Porque não tá mais indo pra festa tarde, não tá bebendo tanto, tá acordando cedo pra trabalhar e tal. Pra trabalhar não, né? Pra fazer exercício antes do trabalho. Ao ato falho. Isso é a vida dela. Pra fazer exercício antes do trabalho, enfim. E aí eu fico pensando, mas que saúde é essa, sabe? Assim, eu não sou contra esse movimento do wellness. Quem quiser ser saudável, quem quiser correr 21 quilômetros no sábado, pode correr. Mas tem um outro lado disso, né? Eu acho que as pessoas também estão ficando meio paranoicas, não sei se eu posso falar essa palavra, mas se isolando cada vez mais. E também é uma geração que também é muito medicada, né? Então, muitas pessoas ao meu redor, assim, tomam constantemente Rivotril, Zolpidem, enfim, infinitos outros remédios. Então, eu fico pensando, né? O que é essa saúde que estão vendendo aí, sabe? Sim, parece que é esse lugar de controle, né? O Rivotril pra dormir, um remédio pra você conseguir produzir mais, um remédio pra você prestar mais atenção, um pra você ficar mais feliz. E aí tudo entra nessa mesma lógica de controlar o sintoma tal, o sintoma X, sintoma Y, e no fim das contas não tem espaço pra mais nada, porque não tem angústia nenhuma. Então, onde é que fica... Você não sente angústia, mas também sente uma grande indiferença, né? E aí fica... Uma apatia, né? Exatamente. Um distanciamento, né?
da própria experiência. Eu acho que isso já puxa o gancho da gente pensar nesse boom diagnóstico, né? Eu sei que esse assunto é polêmico. Sim, muito. Né? Muito polêmico. Muito polêmico. Porque, de fato, o diagnóstico, ele é super importante, né? Ele conduz uma linha de tratamento, de cuidado, muitas vezes, né? Mas até que ponto, Letícia, a coisa hoje tá meio... Perdeu o rumo, Perdeu o rumo, né? O que é que você Sim. pensa disso? Eu acho um grande problema, assim, muita gente usa o argumento de que aumentou o número de diagnósticos porque melhorou a acurácia, Sim. melhoraram os manuais, mas a verdade é que não, assim, a simplificação dos manuais diagnósticos não significa que isso trouxe maior acurácia. Se a gente for olhar, sei lá, para o DSM-3 e olhar para o DSM-5, tá muito mais simplificado. Então, talvez isso tenha a ver com o aumento de diagnósticos também. É claro que a gente melhorar a forma como a gente observa um sujeito, talvez ajude também a aumentar a quantidade de diagnósticos que existe. Mas a gente não pode deixar de lado de pensar que as pessoas estão se diagnosticando na internet, que as pessoas estão tendo acesso à informação que muitas vezes é muito simplificado, né? É muito pouco para o que se pensa na saúde mental, na psiquiatria, na psicanálise. Então, acho que é um problema, mas é um assunto delicado, porque as pessoas se sentem deslegitimadas, Sim. como se o sofrimento delas só valesse a pena a partir do momento que se tem um diagnóstico, né? Só pudesse dizer pro outro que você sofre se você tem um nome para esse sofrimento, não pode só sofrer. Sim. E o que é interessante disso é que os diagnósticos parece que eles só aparecem quando é algum desvio que vai fugir da lógica neoliberal. Vamos parar pra pensar, assim. Como assim? Então, vamos lá, burnout, por exemplo, né? É bem polêmico o que a gente tá falando aqui, né, gente? Mas tudo bem. Burnout, por exemplo, é alguém que adoece, né, através do trabalho. Da exaustão. Então, os diagnósticos, eles vão surgindo a partir daquilo que foge à norma, assim, aquilo que... Você não vê um diagnóstico de sei lá, um cara que ele é super bem sucedido, tal, ele trabalha, mas aí ele tem algumas questões ali que estão bem camufladas nesse estereótipo, né, de alguém que chegou lá. Não tem um diagnóstico para esse tipo de coisa, tem para quem falha, para quem de alguma maneira destoou disso que a gente idealiza como funcional, né? E aí a gente se questiona, né, até que ponto realmente essa pessoa tá doente, ou ela só tá, né, saindo um pouco desviando um pouco do que se espera, né, de alguém que produz, de alguém que colabora e que funciona normalmente, né, como a gente tende a chamar. O TDAH é um ótimo exemplo, assim. Sim. É polêmico também, mas não tem como não abordar. A gente vive num momento em que a gente é demandado o tempo inteiro. A gente precisa dar conta de tantas coisas que muitas pessoas não vão conseguir dar. Seja porque as pessoas são diferentes entre si, ou porque você não gosta o suficiente daquilo que você precisa fazer, ou você não está interessado para prestar atenção numa coisa que você precisa prestar atenção. E aí surge um diagnóstico que explica tudo. Sim. Nossa, eu não gosto, eu não tô conseguindo prestar atenção na aula, não é porque eu detesto essa matéria, é porque eu tenho um problema na atenção. E aí você tem um remédio para isso. E aí a gente não questiona mais nada, né? Vira desatenção, vira ou hiperfoco, se você gosta muito de algo. Sim. Eu não tô dizendo que não existe TDAH ou que não existe hiperfoco, mas pra nem todo mundo existe mesmo. E a gente precisa repensar um pouco, né? Como que a gente tá denominando essas coisas. Eu acho que o problema tá aí, assim, no quanto a gente se liga muito fácil, se apega muito fácil a essas narrativas, né? E aí se distancia de questionar todo um contexto que tem por trás, né? Porque, como você falou... Realmente, acho que muita gente hoje em dia se autodiagnostica, né? Eu sei que, de fato, ela não pode falar, eu tenho TDAH, sem ter um diagnóstico de um médico, mas assim, eu acho que eu conheço várias pessoas que se apegam nisso, ó. Eu devo ter TDAH, é por isso que eu sou assim, desatenta, porque eu nunca fui atrás, mas assim... o que eu tenho escutado muito na clínica é a tal da dopamina. É agora o novo... Como é? A nova garantia. E tipo assim, não, meu problema é porque eu tô com excesso de telas, dopamina, parará. E tudo bem, isso é um problema, mas não... Eu acho que é esse lugar da garantia, que, né? A gente se agarra nisso e fala... Se eu resolver essa questão, todos os meus problemas estão resolvidos. Sim. Né? Sim, e quanto mais biológico, mais resposta pode ser que a ciência dê. Então, a gente chama as questões psiquiátricas de transtornos porque não existe um ponto no corpo que se justifique todos os sintomas. Por isso que não é uma doença. E aí, quando a gente fica
tentando encontrar formas bem biológicas de explicar, me dá a impressão de que a gente procura garantias de como resolver. Porque se fosse a dopamina, era só a gente tomar um remédio que mexesse nisso, no circuito de prazer do cérebro, sei lá. Então, só que não é assim, né? Não é assim que se resolve. Se fosse, seria muito mais fácil. Talvez fosse mais fácil. Mas não é. Então, como que a gente faz a partir disso? Sabendo que as questões que a gente tem são multifatoriais e não necessariamente tem a ver com o nosso aspecto biológico, assim. Né? Acho que isso já puxa o gancho também da questão da medicalização, né? Acho que Lu falou um pouco antes do quanto as pessoas estão se utilizando, né, das medicações, que também tem o seu lugar de importância. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito, porque eu acredito muito no caminho da análise, né? Assim, para todos os casos. Eu sei que para cada caso pode existir um tipo, um caminho terapêutico que funcione melhor para aquele sujeito, mas eu realmente acredito que a análise funciona para todos os casos. E uma coisa que eu faço muitas vezes às vezes o sujeito ele tá tão angustiado, ele tá num nível tão grande de sofrimento, que às vezes a medicação, ela entra como uma possibilidade dele se desangustiar um pouco, até para ele conseguir elaborar, conseguir caminhar num processo analítico, conseguir falar, conseguir organizar aquele discurso e atravessar aquela angústia. Então, a medicação, ela tem uma função super importante, ao meu ver, né? Não sou psiquiatra. Mas é meio problemático. Eu já vi o contrário também na clínica, de algumas pessoas já chegarem com algum tipo de medicação e aí a medicação, ela apaga a angústia no nível que a pessoa não consegue falar. Sim. Não tem mais do que se queixar. Explicar, né, o que é que... Não tem mais do que se queixar. Sem angústia não tem análise, não tem tratamento possível. Sim. E aí, isso é bem delicado, assim. Eu sempre fico muito pensativa no momento de introduzir isso, de pensar, não, isso vai ser uma ajuda super necessária, né? Vai ser super importante para esse sujeito nesse momento. E em alguns momentos pensar, caramba, ela vai buscar essa alternativa e talvez vai ser um tiro no pé. É porque eu acho que deve ser difícil também entender o limite, né? Até que ponto a medicação vai trazer uma certa paz para aquela pessoa, para que ela consiga elaborar e, enfim, e fundar análise e processar as angústias e tal. A partir de que momento também ela fica anestesiada, né? Sim. Porque eu sinto que é isso, assim, passou, na minha opinião, tá, gente? Eu não sou leiga. Mas eu sinto que passou muito do ponto, sabe? Tá todo mundo sendo medicado o tempo todo, tá todo mundo anestesiado. Então, ninguém tá em paz. As pessoas podem dizer, né? Gosto muito de ficar em casa, não gosto mais de sair, tô muito em paz, não sei o quê. Mas, na verdade, tá todo mundo meio que isolado, sem sentir nada, sem sentir angústia, sem sentir prazer, sem sentir nada, sem relações reais. Eu acho que, assim, é um problema bem maior, sabe? Do que a gente imagina. E é uma linha tênue entre como que você deixa a pessoa menos angustiada a ponto dela poder falar melhor do seu próprio sofrimento, que eu acho que seria a intenção de um tratamento psiquiátrico, ou de você apagar completamente o sujeito. E aí tem aquela frase do Lacan, né? Que onde há desejo, há angústia. É assim, né? Acho que sim. Eu acho que é onde há desejo, há angústia. E aí essa frase mostra a importância da gente também ter angústia. Não tem como a gente excluir ela da nossa vida. E eu sinto que as pessoas não estão mais sustentando se angustiar ou sentir alguns sentimentos que antes a gente valorizava. Então, antes a melancolia, a tristeza era artístico, virava música, virava pintura, virava filme, livro, enfim. Se os grandes artistas não tivessem se angustiado, o que a gente teria hoje? Sim. Então, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter, enquanto médicos, enquanto prescritores, de não apagar as pessoas e entender em qual contexto que esse sofrimento surgiu. Porque, às vezes, é um contexto tão delicado e complexo que aparece um sofrimento na vida de alguém que não merece, às vezes, o nome de um diagnóstico. Não porque aquela pessoa não tem um sofrimento digno, mas porque o nome, às vezes, reduz muito a complexidade do que uma pessoa está sentindo. Então, é essa diferença, assim, que eu acho de você medicalizar e medicar, né? Porque receber um diagnóstico pode ser até aliviante, assim... Aliviante? Sim. Aliviante pra pessoa que tá recebendo, né? Porque eu acho que traz respostas, etc. Mas também pode colocar numa caixinha, né? E impedir que a pessoa... Sim. Não sei. Eu penso muito nisso. Se implique naquilo de alguma maneira.
né? É. Ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer o sofrimento, a gente também precisa reconhecer a nossa participação nele. E isso deixa ainda mais difícil, porque como você fala para uma pessoa que às vezes já chega sofrendo, já chega com uma demanda de remédio, já chega com um nome para aquilo que ela tem, e você diz que talvez ela também tenha uma participação no que faz ela sofrer. Sim. Que é muito comum, porque a gente faz isso com a gente. Então, é um trabalho tão artesanal e às vezes isso quebra o vínculo de uma forma, quando você tenta trazer uma responsabilização ou quando você tenta tirar um diagnóstico de alguém, né? Ou se propor a repensar naquilo. E às vezes isso quebra o vínculo, porque é uma cola tão grande que se faz com os nomes que podem explicar o que a gente sente, que parece que o profissional que está errado, né? Parece que é uma deslegitimação da Sim. pessoa. Sim. Eu imagino que isso deva ser bem complexo, assim, principalmente no cenário da psiquiatria, né? Porque a psicanálise, ela não trabalha diretamente, assim, com esses diagnósticos. A gente não tem como se separar disso. Tá aí, na clínica, no nosso dia a dia, o tempo todo. Mas a gente consegue ir por uma linha um pouco, né, distinta disso. Mas existe a demanda também, existe, né? Existe. As pessoas buscam por isso. Imagino que num processo analítico... eu tô vivendo agora a experiência de psicoterapia e é muito diferente estar numa posição de não prescrever, porque não é essa a minha função. É de ouvir esse sofrimento. E não surge agora essa demanda de prescrição. Então, é um lugar muito diferente do que eu tô acostumada a estar. Não é sobre uma doença ou um diagnóstico nesse momento. E aí eu fico pensando como deve ser o lugar do analista e como que é o lugar de um médico psiquiatra que é atravessado pela psicanálise. Sim. Eu sinto que é um desafio, assim. Talvez se eu não fosse a minha forma de ver a psiquiatria, talvez pela perspectiva analítica, talvez seria mais fácil, porque não sei se é o que eu gostaria de fazer, acho que não, mas seria mais fácil. Eu acho que facilitaria o seu trabalho. Minha mãe, ela tem um psiquiatra, acho que há uns 10 anos, é o mesmo, e ele também é analista dela. E ele faz essa dupla função, assim, ela faz análise com eles toda semana, mas uma vez por mês ela sai com a prescrição do remédio. E assim, super funciona. Ela gosta muito. Então, eu acho que é um caminho, né? Sim, também acho. É uma coisa que eu gosto, mas eu gosto de poder repensar os diagnósticos, assim, poder olhar as pessoas de outra maneira, né? Entendendo que eles têm sua importância, como você falou no começo. Às vezes, é uma pessoa compreender que tem alguma coisa que realmente está diferente das outras pessoas, ou que talvez ela tenha um sofrimento que ela não está conseguindo resolver sozinha, porque não está dando mesmo, isso realmente traz um alívio. Mas passou do ponto. Não é todo mundo, não é com todo mundo isso. Não é todo mundo que tem esse tipo de sofrimento, não é todo mundo que tem um diagnóstico. Então a gente está tornando as coisas comuns da vida, tornando em doenças coisas comuns da vida. Então isso é muito... Sofrimentos comuns, né? Sim. Eu até brinco assim, meu Deus, eu não sei como é que ninguém nunca me diagnosticou de nada, porque alguma coisa eu tenho. Mas eu tava falando pra Todo mundo acha que tem eu falei pra Zaca isso antes de vocês chegarem. Mas eu acho que é isso, assim, eu tô muito satisfeita com o meu processo analítico e acho que isso mostra que, enfim, ainda existe espaço pra se angustiar e sofrer e só ir elaborando essas questões na análise, né? Sim. Assim, acho que posso ainda ser diagnosticada de alguma coisa, mas pra mim, por hora, tá sendo suficiente. Bom, mas eu acho também que essa questão da medicalização excessiva, né, que a gente tá vivendo hoje, é muito um reflexo dessa sensação generalizada de esgotamento mesmo, né? A gente vive várias crises ao mesmo tempo. Eu sinto que a nossa geração, principalmente, sente que meio que tudo traz muito estresse e poucos benefícios, então a gente tá se sentindo paralisado, a gente tá se sentindo injustiçado, a gente sente, né, que tudo que a gente fizer não vai trazer retorno financeiro, enfim, em qualquer âmbito da vida. A realidade tem parecido bem esmagadora. Exatamente, exatamente. Então, acho que é um pouco o reflexo disso. A gente tá querendo... Já que os remédios podem, né, em certos contextos, anestesiar a gente, então a gente quer isso, entendeu? A gente quer fugir dessa realidade. Porque a gente não tá aguentando viver nesse mundo que tem crise por todo lado, e crises que se sobrepõem, assim, umas às outras, e que... Enfim, tá um mundo difícil de se viver, né, em geral. Sim. Tá difícil entender o que você quer diante de tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo, eu acho. E aí isso traz uma dificuldade muito grande de compreender o que se quer da vida, né? O que
por que a vida vale a pena. Aí o livro do Conrado Caligari, que é O Sentido da Vida, agora sim, ele fala que a vida tem o sentido nela mesma, por si só. E eu acho que é muito do que a gente faz com ela. Se a gente vive o tempo todo esmagado por outras demandas e por outras coisas que vão acontecendo, a gente não tem mais um tempo para se entender, né, para se compreender. E eu acho que a psicanálise resgata isso. Essa tranquilidade, não sei se a palavra é tranquilidade, mas essa compreensão lenta e gradual do que você quer, né? Não é uma demanda não vai responder a uma demanda de rapidez, de pressa. Isso, às vezes, traz resistência, mas isso traz um olhar muito diferente, né? É uma das poucas coisas que a gente, na vida, eu acho que a gente aceita que vai demorar, né? Pra trazer resultado. Quem aceita e vai, né? É. Eu tenho uma amiga... quem gosta, né? Eu tenho uma amiga que ontem... Ela me pediu o contato da minha analista. Minha analista, gente. No momento, ela deve estar sem vaga. Tanta gente que eu já mandei pra ela. Mas, enfim. Bombou ela. E aí, ela mandou pra mim, fez... Ai, com uma sessão você acha que ela resolve? E aí eu... Eu já sei quem é, amiga. Acho que ela mandou no grupo isso. Com uma sessão você acha que ela resolve? Aí eu falei, olha, eu tô com ela há 1 ano. Exatamente 1 ano. E essa semana eu tive uma sessão que foi assim... bombástica, me tirou. Eu tive que ficar em posição fetal depois, assim, sabe? Foi bem... Foi mesmo, desestruturou ela. Foi. Corte lacaniano. Fortíssimo. Mas enfim, eu falei, ó, tô há 1 ano com ela. E hoje eu cheguei num lugar que eu acho que ela, estando na posição de quem também é analista, ela devia estar construindo esse lugar comigo há muito tempo. Né? Sim. Né? Então, e assim, tem um longo caminho pela frente, não tenho pressa. Mas é isso, eu acho que existe essa pressa, né, por essas respostas que vão nos dar essas garantias. Mas eu acho que isso é justamente o porquê da gente tá tão frustrado. Porque o caos, né, que a gente tá sendo atravessado o tempo todo da rotina, das demandas, etc., já é o que apressa o nosso tempo, né? Então, se a gente não fizer esse movimento, que eu acho que volta um pouco pro que eu falei no início do episódio, né, de encontrar esse espaço potencial, o que é isso que talvez me chama pra vida, me empolga, né? Mas que bonito isso da sua analista, assim, mostra uma generosidade tão grande em escutar sem pressa aquilo que talvez pra você fosse uma grande questão, em vez de só racionalizar e te entregar, assim, olha, seu problema é esse, é isso que você tem, como se a racionalização fosse resolver afetivamente uma questão profunda. Então, eu acho de uma beleza tão grande essa paciência, essa calma, né, que é preciso. Mostra um investimento diferente daquilo que se é vendido hoje. Isso é muito bonito. Já me aconteceu também de eu parar e pensar assim, nossa, tem 10 anos que eu faço análise com a mesma analista, né? Então, eu já parei pra pensar e pensei assim, nossa, como que ela foi paciente comigo, olhando eu, sei lá, 10 anos atrás, como que eu era outra pessoa, era tão diferente. Eu era tão diferente. E ela teve ali uma perseverança e uma escuta muito ativa para que eu chegasse onde eu tô hoje. Então isso é muito, muito bonito, assim. Porque às vezes você tá escutando, né, um discurso e aí a gente vai fazendo as nossas formulações, né, entendendo a estrutura daquele sujeito e tal. Só que não tem efeito a gente falar, a gente entregar isso, né, de mão beijada, assim, porque a pessoa precisa chegar nesse lugar, né? Você tá pronta pra receber pra receber e pra chegar também. Talvez se ela tivesse falado você sabe o que foi que ela falou? Eu contei depois. Talvez se ela tivesse me falado isso, sei lá, há 1 ano atrás, no início, na primeira vez que eu levei essa questão pra ela, talvez não fosse colar. Não, mas dá pra perceber, porque já comenta, assim, algumas coisas que te marcam. E eu acho que foi literalmente isso, uma construção. Sim. Tipo, tu foi chegando em vários lugares pra ela soltar essa bomba. Sim, pra chegar lá. E aí tem um efeito muito diferente de elaboração mesmo, eu acho. Eu tô indo em passos lentos nessa análise, porque às vezes eu sinto que não tá indo fundo em nada, mas eu tô confiando no processo. Mas quem tem que ir é você. E às vezes... Mas sou eu e ela, né? Ou não? E quem tá muito garantido de que tá indo super bem, tem alguma coisa estranha. Porque um estranhamento, um desconforto tem que existir. Sim. Então, acho que se você tivesse falando... Não, o meu tá super desconfortável, mas assim... a gente fugiu ao tema aqui, né? Mas eu acho que eu tenho... A minha questão é que eu tenho várias coisas meio latentes
que estão acontecendo agora. E aí, é isso, eu não volto pra minha infância. Eu tô resolvendo agora, entendeu? Resolvendo não, analisando agora. Não, mas resolvendo também, acho que Resolvendo também, num período de muitas decisões, coisas urgentes. Aí eu acho que distancia a gente, às vezes, de poder acessar certas coisas, né? Mas é isso, paciência. Mas é o caminho, né? Mas eu acho que por isso que eu bato tanto na tecla da análise nesse sentido, porque eu acho que ela é a única coisa que segue viva tentando sustentar esse caminho contra, assim, esse remando contra essa maré, né? Enquanto todo mundo vai pressa, diagnóstico, vamos colocar caixinhas, vamos fazer um checklist do que você tem que fazer, a psicanálise, ela continua dizendo, não, vamos escutar. Né? O que Freud fez lá atrás, de tipo, vamos escutar essa pessoa, vamos entender o que ela tem pra falar, é o que a gente segue fazendo até hoje. Sim. Então eu acho que tudo que a gente tá falando aqui no episódio pode ser facilmente associado com o caminho da psicanálise, né? Porque eu acho que é um caminho possível pra lidar com tudo isso. Sim. Byung-Chul Han, não sei se é assim que fala, mas Byung-Chul Han fala muito da sociedade do cansaço, né? Que é isso que a gente falou, um esgotamento generalizado, assim. E aí eu fico pensando, será que tá todo mundo fazendo muito, extremamente cansado, ou será que a gente só tá fazendo as coisas sem desejo? Né, sem colocar ali nenhuma intenção, fazendo no automático, assim, a minha sensação é que todo mundo perdeu um pouco a espontaneidade, tá todo mundo, né, seguindo meio com o efeito manada, fazendo o que tem que ser feito, indo ao extremo, assim, da produtividade, da performance, né, em todos os âmbitos da vida. E aí eu fico pensando, será que é isso? Será que a gente faz mais? Eu acho que a gente faz mais, mas será que é só isso? Ou o que tá faltando ali é a gente sustentar... a gente sustentar nossos desejos, nossas vontades, né? Nossos... Enfim. Nesse livro, aí ele fala, tem uma frase que ele fala que é bem, assim, impactante, que é o depressivo é quem se explora até colapsar. É uma coisa assim, e ele faz esse paralelo cara. A minha cara, né? Me diagnostiquei aqui. E aí ele faz esse paralelo, né, com os diagnósticos e com essa exploração que nós mesmos agora somos impelidos a nos colocar nessa mesma situação. Então, é como se antes alguém explorasse a gente, mas agora a gente vive dentro dessa lógica. Sim. E aí, como que dentro disso a gente percebe o que é o sintoma de alguém e o que é o sintoma de uma sociedade. Por isso que eu acho tão importante a sociologia também poder conversar com a clínica, porque não tem como a gente diferenciar o que um sujeito está sentindo sem entender a cultura em que ele está inserido, né? Sim. Eu acho isso que você falou de a gente virar empresário da gente mesmo. Isso em todos os sentidos, né? Porque mesmo se você não for, sei lá, uma pessoa que trabalha de maneira autônoma, se você for CLT, o que quer que seja, eu sinto que a gente vive um momento onde a gente microgerencia todas as nossas funções, assim, todas as nossas vidas. Então, volta um pouco pro que você falou dessa perda do espaço pro imprevisível, né? E aí a gente fica nessa lógica super egóica, assim. É como se a gente tivesse esse super ego muito tirânico que fica medindo, né, nossos passos, nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer o tempo todo. E aí não tem como não se esgotar disso, assim. Eu fico pensando que, sei lá, gerações passadas, eles podiam até nem ter tanto desejo, por exemplo, no que trabalhavam, que eu acho que hoje a gente até tem mais, né, do que a geração dos nossos pais, sim, etc. Mas eu sinto que o trabalho era o trabalho. Então, assim, eu vou lá, vou fazer o meu trabalho, eu vou voltar pra minha casa, eu vou ficar com meus filhos, eu vou curtir meu marido, eu vou pra minha, sei lá, pra praia do fim de semana. Existem fontes infinitas de prazer, né? E Isso, agora eu vou parece que o parar. prazer só vem de uma... Né? Isso, eu vou parar pra ler alguma coisa. Eu vou ouvir uma música. Tinha isso, né? As pessoas paravam pra ouvir a música e não era um plano de fundo. Exatamente isso que eu ia falar. Agora a gente não consegue fazer nada sem ouvir algo. Eu lavo o prato ouvindo podcast. Porque você não pode perder um minuto da sua vida. Então, e ninguém tá cobrando isso. Ninguém me cobra que eu escute um podcast por dia. Sou eu. Então, eu acho que... cobrança. E não pode ser um podcast qualquer. Tem que ser um que te acrescente em alguma coisa. Tem que ser utilitário, né? Então, tem ainda essa questão do utilitarismo. Que nada que a gente faz pode ser por fazer. Tudo que a gente faz tem que ter um ganho. Tem que ter uma coisa que a gente aprende. Ou a gente vira muito bom naquilo. Ou a gente tem que fazer muito... Não dá pra descansar só por descansar, né? Sim, não dá. O descanso tem que ser ativo. Então, né? Vira e mexe a gente fala sobre isso aqui no podcast, porque eu acho que é um reflexo de muitas coisas, assim. Inclusive, agora eu tô assistindo Vale Tudo.
Ai, eu Amo. também, eu amo essa novela. E é o meu momento que eu falo, eu vou me alienar. Sim. Tipo assim, Eu sempre falo isso pros meus pais. Ó, deixa eu ter um momento pra fazer nada, pensar em nada, não quero pensar em nada. Sabe? Sim. Eu quero me alienar. Eu adoro a novela das 6 também, Garota do Momento. ai, eu não E sei. aí, eu sofro julgamentos porque é uma novela que é com muitos personagens e o elenco é muito jovem. E tem um enredo, assim, que as pessoas consideram, às vezes, bobo por ser novela das 6. E aí eu só penso, gente, isso é um dos melhores momentos do meu dia. Quando eu não tô pensando em várias coisas que eu fico pensando o dia inteiro e tô podendo só ver uma história, uma outra história da qual eu não faço parte, eu tô só me entretendo. Não, é quase como se a gente tivesse perdido o direito de se divertir também, né? Sim. Tipo, isso também volta pro que a gente já falou, mas as pessoas também estão demonizando ir para a festa, demonizando o lazer, assim, né? Sim. Da forma como a sociedade sempre entendeu, assim, Sim. né? Não pode mais fazer nada. Não, e o festejar, assim, o Celebrar, né? Até isso, assim. a noite, essa coisa que a gente viveu e tal, tem uma função, assim, muito É bem interessante aquele de post fazer, que a gente- de fazer a vida acontecer, sabe? Sim. E eu vejo que as pessoas estão com aversão mesmo. Tem uma peça do Gregório do Vivier, não sei se vocês viram, O Céu da Língua. Eu Não, tô eu louca não- pra ir, mas Eu tá vi sem 2 vaga. vezes, muito boa. Vi até uma vez aqui em São Paulo. Ele tem uma hora que ele fala muito sobre a linguagem, a língua, como a gente foi perdendo algumas palavras. E tem um momento da peça em que ele fala: a gente precisa resgatar algumas palavras. E ele fala sobre algazarra, burburinho, palavras que têm a ver com a felicidade, com pessoas reunidas. Porque a gente tá perdendo. Tem várias palavras sim. para pessoas reunidas, fazendo festa, festejando. E até na língua portuguesa a gente tá perdendo o hábito de falar essas palavras. A algazarra é muito bom. Muito bom. A algazarra é muito Furdunço bom. também. Furdunço. No episódio que a gente fez essa semana de fofoca, a gente falou de burburinho. Foi mesmo. Então a gente volta pra esse lugar do que faz a vida acontecer, né? Eu acho que se a gente tenta fazer um link aí com a nossa pira inicial de que tá faltando entusiasmo, eu acho que o entusiasmo fala da espontaneidade, do que chama a gente ali, né? E, sei lá, fico vendo fotos, relatos da época, assim, dos meus pais, que não é tão distante. E da minha época mais jovem, de curtir a vida e etc. E eu sinto que hoje as pessoas olham torto mesmo pra esse tipo de coisa. E aí, né, tem algumas perdas vão aparecer no meio desse caminho, né? Provavelmente a gente pode ver aí alguns ganhos também surgindo disso, né? A gente não sabe onde é que isso tudo vai dar, essa loucura toda. Mas, com certeza, algumas coisas vão se perdendo, né? Nisso tudo. Engraçado isso que tu falou, porque essa semana eu e meu irmão, a gente tava com hiperfoco em música dos anos 80 e a gente tava vendo os clipes das músicas. E aí, você assistindo, assim, aos vídeos, você tem a impressão que todo mundo era muito mais feliz, olha como eles eram mais leves, né? Todo mundo era adulto ali, mas parecia que não tinha esse peso todo da existência, que eu acho que a nossa geração sente, né? E dá até uma certa tristeza mesmo, de Ou onde até ele tá aí caminhando, porque hoje em dia tudo é muito demonizado, não pode mais fazer nada e... Enfim. Não, ou até tinha o peso da existência e as pessoas se autorizavam a sentir, né? Acho que volta pro que Letícia falou, dos grandes artistas, dos movimentos revolucionários. Sublimavam os sentimentos em vez de rechaçarem, assim. Usavam pra fazer uma outra coisa. E em Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han fala sobre essa hiperconectividade também. Eu acho que às vezes a gente não tem condições de viver um momento por si só porque a gente está conectado. Então é como se o trabalho não tivesse mais uma barreira da comunicação, porque vão te achar em qualquer lugar. As pessoas ao redor também não têm uma barreira, você não tem um tempo sozinho, porque você sempre está hiperconectado. E não é como se isso fosse uma evolução da nossa espécie. Ele até faz um paralelo muito legal com os animais, porque os animais, eles nunca prestam atenção numa coisa só. Eles estão sempre comendo, prestando atenção se vai ter uma presa, prestando atenção se vai ter que fazer uma outra coisa. E nós, seres humanos, somos seres contemplativos. A gente faz isso, a gente faz uma coisa só de cada vez. Só que agora a gente fica o tempo todo conectado, a gente não tem mais essa capacidade. A gente sempre tá comendo, esperando uma mensagem, ou lavando louça e ouvindo uma coisa. Então a gente não tem mais isso. Otimizando a existência, né? Exatamente. Mas aí, Letícia, pra gente tentar dar um fechamento talvez um pouco positivo pra isso tudo, porque eu acho que foi me deprimindo. Caraca. Ao longo do episódio. É verdade. Né? Como é que vocês pensam? Também não sei o que eu penso disso, assim, de qual seria um caminho
contrário a tudo isso? Como é que a gente tenta encontrar com algo desse entusiasmo? Assim, falando por mim, esse podcast foi muito isso, assim, pra mim. No sentido de que eu falo isso sempre aqui, que eu tenho um super privilégio de trabalhar com uma coisa que eu amo. Mas, enfim, a clínica tende a ser muito solitária, né? Então, eu senti essa falta na minha vida, por exemplo, de ter um espaço, um projeto, alguma coisa que eu circulasse mais, para além dos grupos, né? Que a gente participa de estudo, etc. Então, pra mim, parece que foi uma veia interessante, mas também não deixa de ser trabalho, né? Como é que vocês pensam isso? Dessa questão de que espaços são esses que a gente pode encontrar? De encontrar com algo desse entusiasmo na vida. Eu me identifico nesse ponto. Pra mim também o podcast foi super isso. Já não amava tanto o que eu fazia, que nem tu. Mas, enfim, então eu senti essa necessidade de ter um espaço que eu pudesse, né, dar vazão a outras partes da minha vida. E aí, como qualquer coisa nova, eu acho que trouxe essa energia nova pro meu dia a dia, né, pra minha rotina. Introduzir algo que me fazia bem, que me fazia refletir, que é uma coisa que eu gosto muito. Acho que além disso, é difícil essa pergunta, mas eu acho que além disso, as minhas relações me nutrem muito nesse sentido, sim. assim. Eu acho que quanto mais eu tô perto de pessoas que eu admiro, que me botam pra cima, que tenham uma troca de energia boa, mais entusiasmo na vida eu tenho, sabe? E aí, pequenas coisas, tipo, eu sempre falo pra Carol, a gente tem que ir mais pra shows, porque, sabe? Sim. Pequenas programações que fazem você se sentir viva. Sim. E pra mim, ir pra show é exatamente isso, assim, dá até uma esperança na humanidade, de novo. Quando tá todo mundo ali, que você nem conhece, tipo, pessoas mais diversas possíveis, meio que cantando a mesma música. Então, são pequenos momentos da vida que me dão essa sensação de tô viva e tô entusiasmada, e é isso. Sim, eu acho que isso A vida é linda. vem de um trabalho de poder se questionar também, né? Sobre o que você tá fazendo, se aquilo é um desejo seu ou do outro, se aquilo te faz feliz. Eu acho que eu também tenho um grande privilégio de trabalhar com o que eu amo, assim. É uma coisa que me traz muita empolgação. Mas é isso, me cansa em determinado momento. E aí eu preciso ter uma outra coisa que me alegra. E o que me alegra é bem diferente, às vezes, do que alegra outra pessoa. E ninguém precisa ser igual a ninguém. Sim. Acho que isso é um trabalho longo, porque não adianta a gente só racionalizar isso pra quem tá ouvindo. Mas poder se escutar atentamente, ter um espaço em que talvez você possa fazer isso, faz muita diferença pra entender o que é que te faz feliz. Várias vezes eu achei que alguma coisa me fazia feliz porque fazia todo mundo feliz. Então o querer aquilo, né? Exatamente. Sim. E foi um longo trabalho, assim, pra entender que não. Então isso faz muita diferença. Sim, tem até pra fechar aqui, tem até um trecho daquele livro O Perigo de Estar Lúcido, acho que ele tá aí. Ele tá aqui. Que a Rosa Monteiro, ela fala algo que me deu, assim, um estalo muito interessante, que ela fala que existem dois grandes momentos, duas experiências, assim, na vida, que tem um potencial de nos tirar do automático, que é o nascimento e a morte. E aí ela fala que, sei lá, quando uma criança nasce, você recebe uma ligação, você para o seu dia, você vai, nasceu, tem algo de espetacular que tá acontecendo ali. E a morte da mesma forma, né? Quando alguém morre, parece que interrompe algo da linha, da rotina, do automático, da vida. E aí eu comecei a pensar nisso numa dimensão simbólica também, né? Não só no nascimento em si de uma criança, de uma pessoa, e na morte também de uma pessoa, como nos nascimentos e mortes que acontecem simbolicamente nas nossas vidas, projetos, né? Sonhos, né? Exato. Aquilo que a gente dá início, aquilo que a gente finaliza, é muito importante. Então, isso que você fala, né, demorou muito tempo pra entender que, isso aqui que todo mundo quer, eu não quero fazer. É uma forma da gente se retirar, né, da gente, né, morrer em algum lugar pra nascer alguma outra coisa. Então, acho que é por aí. Eu acho que, no final das contas, é a gente se autorizar a fazer esse caminho de maneira mais individual mesmo, né? Que tem sido cada vez mais difícil, mas acho que cada vez mais necessário. Sim. É isso, eu amei nosso papo. Também, amei. Eu podia ir longe, né? Mas, enfim, tem muita coisa pra falar sobre isso. Vamos dar nossas diquinhas. Você quer começar, Letícia? Bom, uma dica que eu tenho de filme é ver Homem com H, por enquanto, que eu já falei. Mas é porque eu acho que tem essa grande lição de do Ney Matogrosso ter sustentado o que ele queria fazer,
ter sustentado quem ele era. E deixa uma mensagem pra gente, porque dá tanta empolgação ver alguém sendo feliz consigo mesmo, que eu acho que é muito uma inspiração. E um livro interessante é do Contar do Caligares, que é O Sentido da Vida, que ele fala um pouco sobre tudo isso que a gente falou, da gente perder essa empolgação e da gente encontrar o desejo, e de um modo muito, muito fácil de entender. E é bem curtinho, né? Eu já dei ótimo. essa dica aqui. Mas é sempre bom, e se aplica a vários episódios, assim, dá vontade de falar dele sempre. Sim. Eu vou dar uma dica de um filme que me remete muito à minha infância, porque eu era viciada nesse filme, que é Pequena Miss Sunshine. Eu acho que muito na linha do que tu falou. A sensação que eu tenho ao assistir é de como se fosse uma dose de esperança, assim, na vida, sabe? A história é linda. E fala muito sobre isso, sobre ter esperança, fé na vida, entusiasmo, mesmo quando as condições não são tão favoráveis assim, mesmo quando parece que não faz sentido, sabe? Ir atrás das coisas que você quer, colocar intenção, desejo, enfim, é muito lindo. E as fala de muitas relações coisas, também, né? As relações, o apoio, enfim, fala de muita coisa. Eu acho que se encaixa também no tema de hoje. E resgata aquela coisa que a gente falou no início do episódio da infância, né? Desse entusiasmo. Ingenuidade, né? Da criança, de querer, de ir, né? E lutar muitas vezes contra ali algo que poderia, né, reprimir algo desse desejo, mas é pulsante nesse sentido, né? Sim. Eu adoro esse filme também. A dica que eu vou dar é o filme Dias Perfeitos. É um filme coreano, não sei se vocês já assistiram. Não. Mas ele é um filme bem contemplativo, assim. Me lembra um pouco isso que você falou, disso que a gente vem perdendo, essa capacidade do contemplar. Que é um senhor que ele tem uma rotina super pacata, se a gente for parar pra pensar nos dias de hoje, mas ele faz tudo com tanto sentido, com tanta calma, e aí tem cenas longas da coisa, né, do dia acontecendo, passando, e aí eu acho que dá essa sensação, assim, pra mim, como telespectadora, de caramba, os dias estão passando por a gente sem a gente perceber que eles estão acontecendo, né, e eles estão acontecendo. Então é muito bom, muito bonito. Quanto que a gente torce às vezes pra chegar sempre o final de semana e esquece que a semana inteira é a nossa vida também, né? O tempo voa. É isso, gente. Super obrigada, Letícia. Muito obrigada pelo papo. A gente adorou. Obrigada, gente. Eu amei. Quero vir de novo. Quero falar por horas com vocês. Tá sempre bem-vinda. Se não der pra vir pra São Paulo, a gente faz vários episódios de áudio então que tá possibilitam. bom, Exato. Mas obrigada, pessoal. Não se esqueçam de curtir, comentar, fazer tudo isso. Seguir. Um beijo e até a próxima pira. Tchau. Tchau, tchau.